Guerreiros temidos pela sua ferocidade e determinação ferrenha, foram reconhecidos como um dos mais trabalhosos inimigos romanos e marcaram a história das Ilhas Britânicas. Olá, viajantes da história! Hoje viajaremos para o passado, no norte da Inglaterra e sul da Escócia, onde conheceremos os incríveis Pictos. Tá curioso para saber mais sobre eles? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Eles se pintavam de azul e eram cheios de tatuagens. Embora esse assunto seja alvo de muitos debates históricos, os romanos descreveram os Pictos como pessoas que tingiam-se de azul para dar uma aparência selvagem na batalha. Em latim, os Pictos eram chamados de Picti ou os pintados, porque supostamente tinham muitas tatuagens, além de tingir todo o corpo de azul. No filme que retrata William Wallace, O Coração Valente, os soldados se pintam de azul por causa dos Pictos, mesmo sendo um erro histórico por parte do filme. Eles podem ter escolhido a realeza. A realeza dos Pictos não passou de pai para filho, mas de parentes aleatórios. Alguns estudiosos dizem que o sangue real não era passado de pai para filho, mas de mãe para filho, o que significa que as mulheres do clã eram as únicas que podiam criar reis. Isso permitia aos Pictos um grupo maior de candidatos à realeza para escolher, em oposição a um ou dois filhos de um único monarca. Embora os estudiosos não tenham certeza absoluta de como os Pictos escolhiam seus reis, é importante notar que se o poder passou pela linhagem da mãe, isso não significa que as mulheres recebiam mais poder na sociedade. O que os Pictos se autodenominavam? Os Pictos não eram um grupo unificado de pessoas, mas uma confederação de tribos que os romanos agrupavam sob um único nome. O termo Pictos era um apelido que os romanos deram a seus inimigos. O nome implicava que os Pictos eram bárbaros por se pintarem. O que os Pictos se chamavam, ou se eles se viam como um único grupo e se deram um nome, ainda é desconhecido. Eles eram mestres em gravar pedras. Os Pictos eram mestres gravadores e adoravam escrever as muitas pedras da Escócia. Existem cerca de 350 pedras pictas sobreviventes, e elas contêm imagens que variam de dragões até cavalos e redemoinhos até cruzes, apresentando um estilo artístico verdadeiramente belo. Embora a maioria contenha apenas imagens simbólicas, alguns têm o Ogham, um antigo alfabeto irlandês, inscrito neles. Os Pictos lutavam nus na batalha. Os romanos afirmavam que os Pictos de outros povos que eles consideravam bárbaros corriam nus na batalha. Isso não é tão louco quanto pode parecer. Na verdade, há uma longa história de pessoas lutando nuas. Os Pictos pareciam ter se mostrado nus em algumas das suas pedras, mas quem disse que eles estavam lutando nessas gravuras? Então, seja uma forma artística de mostrar o seu corpo. Eles não usavam quilts xadrez. Quando as pessoas pensam nos homens escoceses de hoje, elas tendem a pensar em quilts xadrez, mas, infelizmente, não há evidência de seus ancestrais Pictos vestindo essas saias. Há uma tonelada de evidências de que os povos antigos na Europa Ocidental usavam tecidos xadrez, mas nenhuma para apoiar a ideia de que cada clã tinha seu próprio padrão, ou que os quilts xadrez tinham o mesmo significado que tem agora. Na verdade, alguns estudiosos afirmam que os clãs tartãs são uma invenção dos primeiros tempos modernos, estimulada por um interesse poético na cultura do século XVIII. São Patrício não era fã deles. São Patrício, chefe religioso da Irlanda cristã, nasceu na Grã-Bretanha. Lá ele entrou em contato com os Pictos de outras pessoas que ainda não eram cristãs, e ele não gostou muito deles. Em sua carta aos soldados de Coróticos, Patrício condenou seu próprio povo, os considerando tão maus quanto os irlandeses, e os Pictos apóstatas, por matar cristãos recém-batizados. O que exatamente ele quis dizer com apóstata? Se era se referindo aos Pictos aceitarem e depois rejeitarem o cristianismo, ou se o negaram inteiramente, ainda está em debate. Problema real para os romanos britânicos. Fontes romanas registram que os Pictos eram um grupo problemático quando se tratava de invadir o norte da Grã-Bretanha. Por exemplo,
Em 367 d.C., os Pictos se aliaram a um grupo de outras confederações tribais da Irlanda, Alemanha e outros para criar o que foi chamado de a Conspiração Bárbara. Usando espiões para obter informações dos romanos, os Pictos atacavam assentamentos com exatidão. Só depois de inúmeros ataques, o imperador romano da época enviou mais tropas para garantir um mínimo de controle na região. Eles eram marinheiros experientes. Como estavam localizados na costa do norte da Inglaterra e sul da Escócia, o destino dos Pictos era navegar. Foi sua habilidade marítima que permitiu aos Pictos criarem alianças com os povos da Europa Ocidental contra os romanos. Isso também significa que os Pictos foram algumas das primeiras pessoas a serem invadidas por pessoas que agora chamamos de vikings. Eles desapareceram na Idade Média. No início da Idade Média, a Escócia não tinha mais pessoas chamadas de Pictos, sob o controle do rei escocês-irlandês Kenneth I, que pode ter tido uma mãe picta. A Escócia tornou-se um reino relativamente unificado. Parece que o novo reino simplesmente absorveu os Pictos, conforme o foco mudou para a perspectiva cultural diferente. Mas será que foi tudo de forma pacífica? Diz a lenda que Kenneth e suas forças escocesas e irlandesas massacraram nobres Pictos em um banquete e, em seguida, tornaram o poder para si. 10% dos escoceses descendem de Pictos. De acordo com o estudo genético de 2013, cerca de 10% dos escoceses descendem dos antigos Pictos. Um marcador distinto do cromossomo Y, característico dos Pictos, aparece 10 vezes mais frequente em homens de descendência vindas de seus pais escoceses do que de outros indivíduos. Em contraste, menos de 1% dos ingleses e 3% dos irlandeses testados tinham o gene de seus avós por parte de pai. Cientistas reconstruíram a face dos Pictos. Cientistas reconstruíram recentemente o rosto de um homem picto, assassinado brutalmente. Depois de ser morto por volta de 600 d.C., um homem foi enterrado no fundo de uma caverna escocesa. Seu esqueleto foi descoberto no local com pedras segurando seus membros. A reconstrução revelou que esse homem picto tinha uma aparência honesta e era bastante jovem, mas ele morreu após 5 golpes fortes na cabeça e na boca. Talvez os Pictos tinham sacrificado esse jovem ou ele foi assassinado. Esse é mais um dos mistérios da história. O som de sua linguagem é um mistério. A escrita dos Pictos aparece de vez em quando em suas pedras esculpidas, mas isso significa que os historiadores podem decifrar a sua linguagem? Provavelmente não, já que existem apenas algumas dezenas de exemplos de como esses símbolos eram usados. Mas os estudiosos sabem que os Pictos tinham sua própria língua. Exemplo disso, sobrevivem os nomes em lugares da Escócia. Os lugares que começam com Aber, Cat, Dol e Pit são todos de origem picta. Por exemplo, Aberdeen é uma das cidades com descendência picta. Depois desse vídeo me tornei fã dos Pictos. E você? Um povo que bateu de frente com o Império Romano e temido por eles. Deveria ter muito sangue nas veias. Espero que tenham gostado do vídeo e não saia daqui sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo. Tchau!